Bom, pessoal. Até agora, tudo tranquilo? Enquanto o pessoal está chegando? Sim, professora. Tá bom. Então, vamos lá. Tá faltando aí pelo menos mais uns 5 ou 6. Vou tentar ver aqui, encontrar onde é que nós estávamos. Tá. Já começar agora a trabalhar um pouquinho com relação aos colaboradores. Professora, posso fazer uma pergunta um pouco fora da matéria, enquanto os alunos estão entrando? Pode? É referente a, por exemplo, assim, eu compro ações. Quando eu for emitir o meu imposto de renda, obrigatoriamente eu tenho que mencionar essas ações? Sim, você vai mencionar, você vai colocar lá nas tuas relações de bens, porque a ação é um bem, tá? E o que acontece? Você coloca lá, eu tenho, sei, chutar aí, eu tenho 1.000 ações da Petrobras. E você vai colocar o valor de aquisição dessas ações, tá? Então, eu nem sei como fechou a Petrobras hoje, mas vamos supor aí que fechou a R$20. Eu tenho 1.000 ações, eu tenho um patrimônio de R$20.000, tá? Se eu, por exemplo, comprei Petrobras na crise, que chegou a bater R$14, eu vou ter 1.000 ações da Petrobras a R$14. Então, isso vai ficar lá no meu histórico de ações, tá? Nos meus bens e direitos. Aí, o que vai acontecer? Eu precisei de grana no meio do caminho. Aí, eu vendi um pedacinho das ações da Petrobras. Só que o papel da Petrobras está R$20. Pô, eu comprei a 14, vendi a 20, ganhei R$6 em cada ação que eu comprei. Concorda comigo? E aí, o que acontece? Se eu vender, movimentar um total de R$20.000 por mês, eu posso ter lucro e não preciso declarar para o fisco esse lucro e não preciso pagar imposto. Eu só coloco lá, depois, no final do ano, que eu liquidei minha posição, ou vendi 600 ações, ou vendi não sei quantas ações, nem falo o preço. Só diz lá, eu ponho lá no histórico, né?
No histórico é o que eu comento, que eu acabei vendendo lá as ações porque eu estava precisando de grana. Eu coloco assim, venda parcial de 1.000 ações, venda parcial de 3.000 ações, venda parcial de 700 ações, entendeu? Mas não digo nem um mês, não digo nem quanto, quer dizer, os caras, para tentar buscar, para saber quando que eu vendi, se eu tive lucro ou prejuízo, quer dizer, é tão complicado para eles que não vale nem a pena por enquanto. Tá? Mas tem um dedo duro lá dos bancos e das corretoras, né, que é 0,0001% do volume vendido que eles debitam lá a tua conta. Tá? É um valor bem pequenininho. Só para informar o governo, se ele quiser checar alguma coisa, que você movimentou a tua posição. Tá? Mas eu compro, vendo, então assim acaba não afetando tanto. Mas eu declaro tudo no final do ano, ou em abril. Né? Toda a posição que eu tenho, porque o banco, a corretora, ela te fornece um relatório de todas as ações que tu tem e de não o valor delas, mas quantas tu tem. Então, assim, vamos lá. Itaúsa, eu tenho 1.526 Itaúsa. Ela me diz, olha, você tem 1.526 Itaúsa, tu vai declarar no teu imposto de renda 1.526 Itaúsa. Tá? Que é isso que eu vou fazer. E o banco, ou a corretora, ou as corretoras, também me dão um relatório me dizendo exatamente tudo aquilo que eu recebi a título de dividendos e de juros sobre capital ao longo do ano. Então, eu declaro isso, dividendos é receita onde não incide imposto de renda, e os juros sobre o capital que a empresa me paga já cai líquido na minha conta de imposto de renda. Então, é retido já na fonte 15% de imposto de renda. Tá? Já vem líquido na minha conta. Então, eu tenho um extratinho e eu declaro aí ação a ação, quer dizer, a STT me distribuiu X reais. Eu tenho os fundos imobiliários Quinéias, que me pagam todo mês o aluguel, como se fosse um aluguel, que é um dividendo que não paga imposto. Aí, no final do ano, eu declaro lá, Quinéia, fundo tal, me distribuiu X mil, o outro X mil e por aí afora. É uma forma de complementar a tua renda também, né? Isso que é importante começar a pensar desde cedo, fazer um investimento mais a longo prazo. Isso complementa a renda, tá? Beleza? Obrigada, professora. Vamos começar a aplicar, né? Com CDI a 3% não tem jeito. Vai ter que buscar outra forma de ganhar dinheiro, ou proteger um pouco mais o seu patrimônio. É bem por aí que vai acontecer. Vocês têm que começar a pensar um pouquinho sobre isso. Tá? E aí, quem sabe, semestre que vem a gente conversa um pouco mais sobre isso. Também, né? Para tirar as dúvidas. Podemos continuar? Então, vamos embora. Então, a gente viu os valores adicionados. Agora, a gente vai ver a questão dos colaboradores. Onde a gente está começando a fazer a questão da distribuição do valor adicionado. Então, os primeiros que vão receber são os funcionários, porque se eles não recebem salário, eles não vão trabalhar, certo? Então, é o salário, são as férias, 13º salário, FGTS, seguro de acidente de trabalho, assistência médica, alimentação, transporte, todos os custos inerentes aí aos meus funcionários, que a empresa assume, tá? Apropriados ao custo do produto ou ao serviço vendido, ou ao resultado do período, tá? Exceto aí os encargos com o INSS, SES, SENAC, SENAI, SENAT, etc. e tal, que isso não inclui, porque quando eu presto o INSS, essas contas não estão entrando, tá? Fazem parte desse conjunto também comissões de gratificações, participações em distribuição de lucro, fazem parte também dos planos privados de aposentadoria que a empresa patrocina, seguro de vida, acidentes pessoais, tá?
Então, tudo isso vai estar sendo incluído nos encargos e salários aí dos colaboradores, tá? Na distribuição. Depois, eu tenho a questão do governo, né? O governo, justamente, ele vai estar me cobrando impostos, taxas, contribuições, INSS, que eu estou pagando, ISS, CPMF, se houver, demais produtos e contribuições. Então, os valores referentes ao ICMS, IPI, PIS, COFINS, tudo isso tem uma parte ali de distribuição só para governo, né? Tributos. E aí eu tenho nas esferas federal, estadual e municipal. Tá? Os valores relativos, então, a ICMS, IPI, PIS, COFINS e outros assemilados devem ser considerados os valores devidos ou já recolhidos aos cofres públicos, representando a diferença entre os impostos incidentes sobre as vendas e os valores considerados em itens insumo adquiridos de terceiro. Então, por quê? Porque a pessoa que me vendeu já incluiu, né, parte dos impostos. Então, eu tenho que fazer esse rateio. O que está dentro, o que eu já paguei. Tá? Como os impostos, os tributos, são normalmente contabilizados no resultado como se fossem, devido fossem, e os incentivos fiscais, quando reconhecidos por conta de reserva de patrimônio, os tributos que não forem pagos em decorrência de incentivos fiscais devem também ser apresentados na demonstração de valor adicionado, como uma fonte redutora da carga tributária. Tá? Tem um item bem específico para isso. Depois eu tenho os agentes, os financiadores. Né? Aí pode ser banco, pode ser outras entidades, aí outras entidades como a empresa de leasing, que vai estar também me financiando. Então, despesa financeira, de empréstimos, de financiamento de instituições financeiras, ou aluguéis, né, incluindo aí despesa de leasing, aluguéis de escritório, né, exceto as entidades financeiras que devem ser classificadas no grupo de insumos de terceiros. Né, quando eu estou tenho uma fonte de financiamento. Por exemplo, quando eu vou estar vendendo, por exemplo, um avião da Embraer, que eu já vendo o avião da Embraer com financiamento, né, embutido, senão as pessoas não compram. Ninguém tem 150 milhões para comprar um avião à vista. Então, eu tenho que oferecer já acoplado aí esse financiamento. Pode ser feito pela própria empresa, tá? E não precisa ser aqui por um banco. Eu conheço uma empresa que faz máquinas de injeção de plástico alemã. As máquinas, elas oscilam aí de 500 mil euros a 1 milhão, 2 milhões de euros. E aí, o que ela faz? O custo do financiamento para as empresas que comprarem aqui no Brasil, obterem junto aos seus financiadores, bancos, é tão caro que a própria empresa lá da Alemanha, ela fornece esse financiamento. Ela mesma é o agente financeiro. Então, está dentro do produto, dentro do pacote do produto que a empresa está vendendo. Tá? Depois a gente tem o quê? A distribuição do valor adicionado, que vai também para os acionistas, né? E aí inclui os valores pagos e creditados aos acionistas, como dividendos, juros sobre capital. Vai estar aqui também parte dos juros sobre capital próprio apropriado ou transferidos para contas de reserva, então aqui também vai com o efeito de lucros acumulados e constituição de reservas, eu também vou estar colocando aqui. É um dinheiro que mais tarde volta para os acionistas, de alguma forma. Participação dos minoritários nos lucros, e aí é a distribuição apurada aí na demonstração de resultado, né? Que é justamente essa parte aí de
de dividendos propostos e colocados aí na distribuição, na própria demonstração de resultados. Tá? E retenção de lucros, aí também deve ser indicado nesse componente o lucro do período destinado às reservas de lucros e eventuais parcelas ainda sem destinação específica. Então, a retenção de lucros eu vou ter que fazer um pouquinho aquela movimentação de patrimônio líquido que vocês estavam fazendo, né? E eu destino aí todas as minhas reservas. Se tiver alguma coisa que eu não tenho destino certo, eu vou criar uma reserva para estar lançando contabilmente tudo isso. Então, com isso daqui, a gente tem uma noção da estrutura final. Eu estou, basicamente, atingindo todos os grupos, grandes grupos, como a receita, de onde é que provém a receita, e aí não interessa se é operacional ou não operacional. Tá? Aí eu tenho depois as despesas, que são os insumos, tudo aquilo que eu estou, onde eu estou gastando para comprar matéria-prima, para deixar meu produto, para atender meu cliente, etc. e tal. A questão dos funcionários, dos colaboradores e a questão da distribuição dos impostos, do governo, os impostos, e a questão dos acionistas e destino das reservas. Tá? Bom, e as considerações finais, a entidade deve acrescentar ou detalhar outras linhas dentro da demonstração de valor, em função daquilo que seja mais interessante. Se é, por exemplo, vários itens que são muito similares, eu vou criar uma linha e colocar tudo lá dentro, entendeu? Basicamente, a demonstração de valor adicionado deve ser consistente com a demonstração de resultado conciliada, tá? E conciliada com os registros auxiliares. Tá? Então, eu tenho que enxergar o que está lançado dentro da DRE e enxergar dentro do valor adicionado. Eu tenho que ver, bom, por que aqui no valor adicionado tem mais imposto e lá na DRE tem menos imposto, né? Então, eu preciso, essas contas têm que bater. Tá? A demonstração de valor adicionado deve conter representação percentual participativa. Tá? E aí, principalmente, essa variação percentual é com relação às despesas. E se vocês olharem assim, relatórios de sustentabilidade ou até lerem as notas explicativas de principalmente esses grandes grupos econômicos que estão no nível mais elevado de governança corporativa, eles fazem referência, fazem menção do quanto eles pagaram para os funcionários, de quanto eles gastaram em benefícios aos funcionários, como vale transporte, vale alimentação, participação nos lucros. Todos esses itens, esses grandes grupos acrescentam quanto eles pagaram de imposto para o governo federal, para o estadual, para o municipal. Tá? Então, eles valorizam isso dentro do contexto de atuação deles. Tá? Então, as informações contábeis contidas na demonstração de valor adicionado são responsabilidade técnica do contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Tá? Não é qualquer um que pode fazer, vai ter que assinar o balanço e vai assinar essa demonstração também. Tá? E a demonstração de valor adicionado deve ser objeto de revisão ou auditoria se a entidade possuir auditores externos, independentes, revisem ou auditem suas demonstrações contábeis. Tá? Então, via de regra, se é uma SA, é obrigatório ter auditor externo. Se é uma limitada, eu posso até estar fazendo um relatório de valor adicionado e pedir, contratar uma auditoria só para revisar isso daí, ou a própria contabilidade fazer uma revisão. Até aqui, tranquilo? Dúvidas? Alguma dúvida?
Bom, e aí eu trouxe 2 exemplos agora para mostrar para vocês um pouquinho como funciona isso. Tá? Então, aqui é um modelo bem sintético da estrutura da demonstração de valor adicionado. Então, aqui eu tenho vendas das mercadorias, produtos e serviços do ano X1 e X2. E aqui, esse daqui já tem esses percentuais aqui em cima, não se usa, tá? Eu estou mais preocupado em saber o percentual do destino do valor adicionado total que eu tenho para distribuir. E é isso que o pessoal olha bastante, tá? Então, aqui, vendas, receita de vendas, provisões para devedores, que vai abater aqui se houver, ou reversão de provisão, pode ser. Resultados não operacionais, venda de máquinas, de equipamentos, alguma coisa assim. Tá? Depois, insumos adquiridos de terceiros, os materiais consumidos, outros produtos ou serviços vendidos, energia, serviços terceiros, outras despesas operacionais, eventualmente perda na realização de ativos, eu vou estar colocando aqui. Depois as retenções, que eu tenho depreciação, amortização, que está errado aqui, e exaustão. E o valor líquido produzido pela empresa. O valor adicionado recebido em transferência, que é o resultado da equivalência patrimonial, dividendos, né, juros sobre capital, receitas financeiras, se houver, né, se eu empresto dinheiro para uma coligada, aluguéis e royalties, se eu for, por exemplo, um master franqueado, o cara que vende franquias ou negocia franquias. Tá? Isso tudo vai estar entrando aqui como receita. A soma de tudo isso vai me dar o valor adicionado total que eu vou distribuir. Então, a distribuição ela sempre vai começar pelos empregados. Tá? Porque se eu não tiver empregados, a minha empresa não funciona. Então, salários e encargos, comissões, honorários da diretoria, participação dos empregados sobre os lucros, planos de aposentadoria e pensão, se houver. Depois, os tributos federais, na linha tributos federais, estaduais e municipais, menos incentivos se eu tiver, né, incentivos fiscais. Principalmente o pessoal que está indo para a Zona Franca de Manaus, esse tipo de região onde tem benefícios, ou empresas aqui, prestadoras de serviços que estavam indo para a região aí de Barueri. Barueri ainda pagava imposto, pagava meio por cento, né, sobre o ISS. Mas se tiver uma região aí que tem incentivo, ou que dá incentivo para uma empresa se instalar, então eu vou usufruir esse incentivo durante vários anos. Por exemplo, estou lembrando agora, a Ford, quando ela foi para Camaçari, ela ganhou o terreno, se eu não me engano, e ela vai ficar não sei quantos anos, quase 10 ou 15 anos, sem pagar imposto, tá? Para a Bahia. Depois, os financiadores, são juros de banco principal e aluguéis. Depois, eu tenho a questão dos juros sobre capital e dividendos, que eu vou estar distribuindo, se for o caso, né? E aí, por fim, eu tenho o lucro retido ou prejuízos do exercício. É óbvio que se eu tenho prejuízo do exercício, muitas vezes aí eu vou ter, talvez eu tenha que ter crédito tributário por aqui, com certeza, eu não vou estar distribuindo dividendos, nem juros, né? Então, tudo isso vai depender da situação da empresa. Então, aqui os exemplos. Bom, até aqui, tranquilo? Esse quadro aqui tem alguma dúvida, porque ele é um pouquinho mais abrangente do que os próximos que a gente vai ver, que são menorzinhos. Tranquilo? Dúvida? No doubt. Então, vamos lá. Primeiro exemplo é de uma empresa prestadora de serviço. Então, aqui, eu acabei de constituir uma empresa,
eu tenho capital social de 15 mil reais e esse dinheiro está no banco, tá? 15 mil reais. Então, ativo passivo bacana. Então, durante o exercício de 2001, a empresa realizou as seguintes operações. Prestação de serviço no valor de 10 mil, com incidência de 5% de ISS. Parte do custo dos serviços prestados corresponde a 4 mil reais, que foram gastos com mão de obra, e é composta por 750 de parcela de contribuições devidas ao INSS e 3.250 relativos a salários, férias, 13º e fundo de garantia. Houveram despesas administrativas de água, energia e materiais de escritório no valor de 1.500. Houve o pagamento de aluguel de equipamentos no valor de 600. E o imposto de renda e contribuição social são calculados na base de 33% sobre o lucro líquido. Tá? Então, com relação a esses lançamentos aqui, todo mundo está tranquilo? Entendeu? Eu Beleza? não, professora. Tu não entendeu? Não, porque tá 15 mil, né, lançado. Aí, Eu montei a minha empresa, tá? Eu botei 15 mil reais na minha empresa. Então, meu capital social é 15 mil e tem 15 mil no banco. Concorda? sim, Beleza. Agora eu estou começando a trabalhar a minha empresa. Então, for prestar consultoria para uma empresa. E aí, ou várias consultorias, né? E dessas consultorias, o cara teve uma prestação de serviço que ele, no valor de 10 mil. E aí tem incidência de impostos, tem quando eu contrato mão de obra para justamente estar prestando, me ajudando a prestar serviço, a consultoria, né? Eu tenho o INSS e tenho o salário que eu pago para esses caras, prestadores de serviço é diferente, tá? Mas imagine que eu tenho um funcionário aqui em casa, trabalhando comigo. Aí eu tenho minhas despesas de água, energia, material de escritório, né? E tenho aluguel e imposto de renda. Tá? Isso daqui, esses lançamentos 1, 2, 3, 4, 5, é o que está acontecendo ao longo do ano. E esse balanço é o balanço em 31 de dezembro de 2000 e X0. 2000, e aqui 2001, tá? Para ficar mais fácil. Tá bom? Então, por enquanto, é só lançamentos que nós vamos efetuar ainda, tá? Nós vamos ver o próximo slide agora. Então, na minha demonstração de resultados, como é que fica aqui, ó, em X1? Receita de 10 mil, ISS sobre venda 500 reais, vendas líquidas 9.500. Aí eu tenho o custo dos produtos vendidos. O que é esse custo aqui? É 4 mil de salário e 600 de aluguel de equipamentos. 600 reais. Beleza? Então, meu lucro bruto, 4.900. Menos despesas operacionais, e aqui são as minhas despesas administrativas, água, energia, gás e luz. Água, energia, gás e luz é tudo a mesma coisa. Tá, mas vocês entendem. Material de escritório, 1.500. Lucro antes de imposto de renda, 3.400. 33% de imposto e contribuição social. O lucro líquido da minha empresa ao final de 2001 é 2.278. Tudo bem aqui? Deu para entender os lançamentos que a gente tinha comentado aqui? Agora, Mônica? sim, foi isso que me confundiu antes de ir para esse lançamento. Eu estava tentando associar os que estavam na questão com o balanço que estava em cima. Eu não me toquei que era. O balanço era o inicial. Era antes de tudo isso acontecer. Isso mesmo. Então, aqui do lado, a gente tem justamente o balanço depois desses lançamentos. Então, eu continuo com o caixa bancos de 15 mil. Eu tenho no meu... Está faltando alguma coisa aqui. Aqui está errado. Está errado. O balanço está errado. Aqui eu vou ter que ver. Por quê? Porque eu tenho aqui impostos, eu tenho impostos a pagar, 500 reais, que é o ISS.
Tem o IR contribuição social a pagar, que é 1.112, que é esse 33% da alíquota. Eu tenho capital social e mais os lucros acumulados. Tá? Então, isso aqui não dá 15 mil, dá mais. E aqui eu tenho uma diferença que é o quê? Deve estar no caixa, tá? Que é a receita que eu recebi. Tá? Esse aqui deve estar no meu caixa como receita. Tá? Para bater. Senão não está batendo. Tá, eu vou checar isso daqui, depois eu até mando de novo a apresentação para vocês. Eu acho que eu fiz nos tomates aí nesse balanço aqui. Tá? Bom, mas vamos lá para como é que fica a demonstração de valor adicionado do exercício. Então, eu tenho aqui receita de vendas menos os insumos. Os insumos são energia, serviços, que está errado, aí está escrito errado, despesas operacionais. Valor adicionado bruto, 8.500. Retenção, que é a depreciação, amortização e exaustão. Não tem. Valor adicionado líquido, 8.500. Valor recebido, não tenho nada de terceiros. E aí a distribuição desse resultado aqui. Tá? Então, eu tenho pessoal e encargos, 2.500. Tributos, eu tenho tributos federais, que é 1.872. Está faltando alguma coisa lá do outro lado também nesse balanço aí. Eu preciso checar esse balanço que está com problema. Depois, estaduais, 500, que é o ISS. Incentivos fiscais, que não teve. Aí, financiadores, eu tenho um aluguel de 600. E aí, o final, aí, o lucro final, lucros retidos, essa operação é 2.278, que bate com o outro. Tá? Deixa eu só checar aqui, porque tem um imprimento daqui, tem um balanço. O que eu fiz errado nesse balanço? Preciso colocar alguma coisa. Caixa bancos. Então, o que acontece? Tudo que não foi sobrou de resultado aqui, entrou no caixa bancos, né? Então, eu tenho receita de vendas, então a parte da receita de vendas, esses impostos estão a pagar, então vai ficar aqui no meu caixa ainda, tudo isso, e mais os lucros acumulados que vão estar aqui no meu caixa porque eu não distribuí nada, tá? Então, essa é a ideia desse exercício, tá? Eu vou arrumar esse quadro aí do balanço, depois eu mando para vocês, tá bem? Tá aqui tranquilo? Então, eu tenho assim, que é o que as pessoas destacam, que é o seguinte, olha, eu tenho 38% da minha receita, do valor que eu consegui adicionar à minha empresa, que foram para pagar funcionários. Eu tenho quase 28% do meu resultado que foi para financiar o governo, foi para o governo, né? Que são esses dois impostos. Né? E de lucro? Nossa, eu camelei aqui um monte e fiquei só com 26% para mim. Então, essa é a análise que as empresas, que o analista também está olhando um pouco mais de perto essas empresas, faz. Quanto que sobra de valor agregado que a empresa pode estar, talvez até aqui, distribuindo dividendos, aí eu vejo qual é a participação, e o quanto ela está incorporando de novo ao patrimônio, através de reservas e coisas assim. Tá? Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá para uma empresa comercial agora. Aqui é um pouquinho mais complicado. Tá? Mais complicado por causa dos impostos. Tá? Então, vamos lá. A gente tem 5 minutinhos. Se for o caso, eu mando mais um link para a gente estar tirando aqui. A minha empresa, no início do ano, no final do ano 2000 tem bancos 5.000, máquinas e equipamentos 1.000, depreciação 300, capital social
5.700. E aí tem 7 atividades que ela está trabalhando aí no meio, ao longo do ano de 2001. Aquisição de mercadoria no valor de R$ 2.000, com incidência de 18% de CMS. Assim, o valor das compras líquido é 2.000 menos o INSS. Esse INSS é incluso no valor bruto das compras, que é aqui 360. Venda dessa mercadoria por R$ 6.000, sacando-se 18% de CMS, que dá 1.088. No período, 10% das mercadorias vendidas foram devolvidas, o que representa R$ 600. No valor dessas devoluções, está incluso R$ 108 relativos ao ICMS, que foi faturado no momento da venda. O custo da mercadoria, que ora estão sendo devolvidos, foi de R$ 2.200. Portanto, o ICMS incluso no valor da mercadoria devolvida é de R$ 36. O gasto com pessoal é de 290 e para a simplificação não estamos destacando a parcela do INSS. Despesas administrativas que correspondem a consumo de material de escritório é de 150. A venda de imobilizado por 600, cujo preço de aquisição foi 500 e que estava depreciado em R$ 150. Ou seja, a empresa, na venda desse imobilizado, teve um lucro de R$ 250 nessa transação. Todo mundo entendeu essa fase aqui da venda, depreciação? Eu vendi por 600, só que na minha contabilidade, eu adquiri por R$ 500, né? E eu já depreciei R$ 150. Então, qual é o valor desse imobilizado que eu vendi na contabilidade de hoje? Que é o valor que eu tenho que comparar. É 500 menos 150. Então, hoje, na minha contabilidade, esse bem que eu vendi por 600 está valendo 350. Tá? A gente vai ver isso em técnicas de análise de investimento. Se nós tivermos tempo, eu vou passar isso também lá para vocês. Tá? Então, quando eu comparar 600, que é o preço de venda, contra o preço que o meu bem está na contabilidade, que é 350, eu ganhei 250 reais. Tá? Então, é lucro. Quando eu faço venda de imobilizado, eu sempre vou ter que ter essa técnica, essa medida, tá? Para apurar o lucro ou prejuízo. E aí eu tenho o imposto de renda e contribuição social, calculado 33% sobre o lucro. Então, vamos lá. Vendas brutas, 6.000, devoluções, 600, ICMS sobre a venda. Eu peguei aqueles 1.080 menos o que foi devolvido. Tá? Vendas líquidas, 4.428. Custo da mercadoria é o que foi comprado menos o que foi devolvido, que é 1.476. Lucro bruto, despesas operacionais, salários, despesas administrativas. Venda de imobilizado, que é lucro, 280. Menos, soma tudo, menos 33 de imposto, lucro líquido que essa empresa teve, 1.851. E aqui no balanço, eu estou colocando aí as informações. Então, caixa bancos, 8.560, o estoque, aquela mercadoria que foi devolvida, os impostos a pagar, ICMS e imposto de renda, máquinas e equipamentos, eu tinha 1.000, agora eu não tenho mais, porque eu vendi uma parte. A depreciação, que era de 3 anos, virou a metade, porque eu vendi a metade. E meu patrimônio líquido é 5.700, mais o lucro acumulado de 1.851. Total do ativo e passivo bateu. Tá? Então, basicamente é isso.